Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora eu vou começar falando da base histológica da UP1 e para isso a gente tem que fazer a introdução das células, né? Então, isso aqui provavelmente, se alguém pedir em alguma mesa isso aqui, vai estar casadinho com a teoria da evolução ou alguma das teorias que vão explicar a origem da vida, certo? Isso aqui está bem relacionado uma coisa com a outra. Então, eu faço uma parte aqui para vocês fazerem uma pesquisa individual quanto a isso, certo? E então, o que acontece? No estudo celular, a gente vai ter basicamente duas estruturas, as estruturas que são procariontes e eucariontes. Quais são as diferenças das duas, entre as duas? Nossa, vontade de espirrar agora, bem nessa hora. Então, vamos lá. Primeiro, as procariontes, evidentemente, são células menos desarrochadas, né? São menos desenvolvidas. Então, por que a gente diz que elas são menos envolvidas? Porque além delas não terem um núcleo verdadeiro e o material genético delas estarem expostos no citoplasma, eles têm também a ausência de organelas com membrana, certo? O que vai diferenciar basicamente das células eucariontes. E o que é das células eucariontes ou eucariotas? Então, por não ter organelas com membrana, ou seja, não tem mitocôndria, a respiração obrigatoriamente na célula procarionte vai ser através da membrana celular, certo? A divisão que a célula procarionte tem por fission ou fusion binária, né, que esse é o jeito que dá a divisão, ou seja, a célula ela vai sofrer uma bipartição. E o exemplo básico que a gente tem de células procariontes são as bactérias, né? Aqui, uma das coisas que é menos cobrado, eu vi em algum lugar aqui da guia do aluno, eu vi alguma coisa mencionando sobre fotossíntese. Eu acho que isso aqui não vão cobrar, mas enfim, eu vou falar, porque num rabo de olho que eu vi que estava mostrando lá. Então, tipo assim, ó, a fotossíntese numa célula procarionte, evidentemente vegetal, ela vai ser dada por uma membrana celular, certo? Então, a mesma coisa. Tipo, tanto se for uma bactéria ou um vegetal, a respiração celular se dá na membrana celular. A diferença é que se for uma bactéria, é respiração celular, e se for uma célula vegetal, a gente fala que é uma fotossíntese, certo? Das células eucariontes ou eucariotas, o que a gente tem? Primeiro que elas vão ter um núcleo verdadeiro, ou seja, o núcleo dessa célula normalmente é uma envoltura, uma dupla envoltura nuclear, né? E ela tem poros específicos, que a gente vai ver bem mais na frente quando a gente estiver falando de núcleo, certo? Então, aqui, uma coisa que a gente tem que ter bem presente é o quê? A grande variedade de organelas com membrana, né? A gente tem reticulado plasmático liso, reticulado plasmático rugoso, a gente tem mitocôndria, a gente tem Golgi, tem muitas organelas com membrana que são essenciais para uma função mais especializada da célula. E aqui, no caso, se for um organismo eucarionte do tipo vegetal, a gente vai ter uma fotossíntese, só que é dada mediada por uma organela que se chama cloroplasto. A divisão nas células eucariontes é por divisão celular, ou seja, seja mitose, seja meiose, e basicamente a gente vê aqui nos animais e vegetais, certo? O exemplo básico de célula eucariota é animais e vegetais. Tá? O exemplo base das células procariontes são as bactérias, certo? Então, pronto. Aqui, a primeira coisa que a gente vai ver é isso, é a diferença da célula procarionte e eucarionte, certo? Agora, uma vez que a gente viu isso aqui, a gente vai passar diretamente para quê? A gente vai passar para as organelas, certo? A gente vai passar agora diretamente para o estudo das organelas. As organelas, quem está acompanhando pela apostila atual, ela está no número 76 da apostila de histologia, certo? Então, a gente vai diretamente para o número 76, porque a gente vai se ater às coisas que são importantes para o NR, certo? Então, aqui, vamos lá. Na página 76 está lá a parte que vai mencionar os organelas. Então, eu só vou colocar aqui, peraí. Pronto, então aqui a gente já vai ver o tipo de organização das células, né?
aqui a gente tem claramente a distribuição das organelas que são membranosas e das organelas que não são membranosas. Então, aqui, bem rapidamente, eu vou citar cada uma delas e depois a gente vai fazer um estudo específico da função de cada uma delas, certo? Então, dos organismos membranosos, a gente tem a mitocôndria, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, Golgi, os lisossomas, os peroxissomas, a vesícula concuberta e os endossomas, certo? Então, todas essas estruturas que eu acabei de nombrar, elas são organelas membranosas. Depois a gente tem as organelas não membranosas, que a gente tem os ribossomas, os centríolos, os microtúbulos e os microfilamentos, certo? Também pode ser chamado de filamentos intracelulares, tá? Então, pronto. A primeira estrutura que a gente vai ver vai ser a mitocôndria. A mitocôndria é bem importante. E ela está na página 77. Certo? Eu vou espelhar agora para vocês verem a página 77 e vai ter uma ideia bem melhor. Então, olha só, aqui a gente vê a estrutura na mitocôndria, né? O que a gente precisa conhecer sobre a mitocôndria? Primeiro, a mitocôndria ela vai ter algumas coisas bem interessantes. Olha só, a principal função da mitocôndria é a respiração celular, certo? E essa respiração celular ela é importante por quê? Porque da onde a célula vai tirar a energia que o organismo vai usar, certo? Então, por exemplo, assim, vai ocorrer primeiramente uma glucólise aeróbica, ou seja, a ruptura da glucosa com requerimento de oxigênio, na qual eu vou ter como efeito desse catabolismo a produção de ATP, certo? Então, sempre quando eu tiver ruptura, catabolismo, tá? É bom vocês irem associando essas palavrinhas aí. Então, glucólise, eu estou rompendo glucosa, e quando eu falo aeróbica é porque eu tenho requerimento de oxigênio. Então, eu rompo glucosa, consumo oxigênio e vou gerar 36 ATPs, certo? Então, basicamente, a gente tem três funções básicas aqui. Ela participa da respiração celular, da síntese de ATP e da glucólise aeróbica, que vai formar os 36 ATPs, certo? Pronto. Inclusive, eu vou deixar um adendo aqui para mim, que eu vou até mudar a ordem a posição disso aqui, porque fica melhor. Eu vou botar aqui isso. A glucólise tem que vir primeiro, porque acontece primeiro glucólise e depois se sintetiza ATP. Certo? Então, eu vou mudar essa ordem aqui. Vou deixar primeiro a respiração celular, aí que acontece por causa de uma glucose aeróbica que gera 36 ATP, ou seja, síntese de ATP, certo? Pronto. Aí eu tenho que saber 4 coisinhas mais, que a mitocôndria vai ter 4 áreas, 3 delas são importantes, uma é insignificante. Eu tenho a membrana externa mitocondrial e ela puramente vai, assim, a grosso modo, a gente vai falar que ela só vai separar o meio, o citosol, ou seja, o citoplasma da célula, com o mitosol, ou seja, com a parte interna da mitocôndria. Então, é para isso que serve, uma questão de barreira, a membrana externa mitocondrial. Depois eu tenho a membrana interna mitocondrial. A membrana interna mitocondrial, a gente vai ter o quê? As enzimas da fosforilação oxidativa, certo? Que a gente vai ver um processo bem importante, é um processo que aí é onde vai acontecer basicamente a síntese de ATP. Aí a gente tem a cadena respiratória de eletrônios, que estão situadas nas crestas mitocondriais. As crestas mitocondriais é essa parte que faz essa voltinha dentro da mitocôndria, ou seja, tem a matriz mitocondrial que está de azulzinho, essas covinhas, esses entraves, esses sobes e desces aí, esses surcos, sucessão de voltas aí que dá
são as chamadas crestas mitocondriais. E nas crestas mitocondriais, a gente já falou que está a cadeia respiratória de eletrônios, que é uma série, é um complexo de proteínas que tem como função de bombear prótons para o espaço intramembranoso e depois vai passar pela ATP sintase, que vai fazer a fosforilação oxidativa, certo? Mas o que a gente precisa saber agora nesse momento é que na matriz mitocondrial, que é essa parte azul inteira que a gente tem nessa imagem, vai estar presente as enzimas do ciclo de Krebs. Então, nas crestas mitocondriais, a gente tem a cadeia respiratória de eletrônios e na membrana interna mitocondrial a gente tem as enzimas da fosforilação oxidativa, certo? Então, isso aqui, a grosso modo, são as funções que eu tenho da mitocôndria. Agora a gente vai falar da próxima organela. Vocês podem mandar mensagem, viu? Eu consigo ver direitinho quando vocês mandam mensagem no chat. Vamos lá. Então, funções, a gente vai falar agora das funções do retículo endoplasmático liso, certo? Então, assim, tem algumas funções que são redundantes. Por isso que eu coloquei elas num quadradinho para ficar visível, porque, na verdade, assim, se você for para ver, a grosso modo, a retículo endoplasmático liso tem 4 funções. Só que eu estou colocando, assim, vocês veem que tem quadradinho tem 2 coisas, tem quadradinho tem 3 coisas, mas vocês vão ver que são funções que são redundantes. Que uma coisa significa a mesma coisa que a outra, só que está falando de outro jeito. Às vezes o professor vai te confundir na mesa, ele te diz assim, me fala a função do retículo endoplasmático liso. Aí tu fala, síntese de lípidos. Aí o professor na mesa fala assim, e quem é que sintetiza esteroides? Aí tu, eita, agora me pegou. Síntese de esteroides é mais simples, porque ele está fazendo uma pergunta redundante, típica de professor que está na mesa. Então, o que acontece? A síntese de esteroides, esteroide é um lípido. Então, pronto. É a mesma coisa que ele me fala, quem é que sintetiza cera? Aí tu tem que saber, cera é o quê? Cera é lípido. Pronto, lípido, quem faz isso aí é retículo endoplasmático liso. Então, esse tipo de perguntas são perguntas retóricas. São perguntas que o professor já sabe a resposta, mas ele está querendo saber o teu nível de conhecimento. Então, vamos lá. A síntese de lípidos ou eu posso falar síntese de lípidos ou eu posso perguntar especificamente por algum lípido e querer saber onde é que ele é produzido. Aqui no caso eu peguei o exemplo de síntese de esteroides. Então, a síntese de esteroides, esteroide é um lípido, logo é produzido aonde? No fígado, certo? Então isso aí é função do retículo endoplasmático liso. A detoxificação de drogas, destruição de drogas, destruição de fármacos, ou seja, detox, função detox, para fazer detox eu tenho que destruir alguma coisa, vou destruir droga, né? Então, detoxificação de drogas, ou seja, destruir drogas, isso aí é destruir drogas. Aí eu te pergunto, o que é um fármaco? Fármaco é uma droga, tá? Então, tudo isso aí, essas 3 coisas significam a mesma coisa. Então, você está lá na mesa, todo belo, pim-pim, você diz, detoxificação de drogas. Aí o professor pega e fala assim, e quem é que atua sobre o, sei lá, bromazepam? Sobre o clonazepam. O que é o clonazepam? É um fármaco, né? Então, pronto. Você já sabe que vai ser retículo endoplasmático liso. E essas são perguntas bem capciosas que podem ser feitas, certo? Baseado na célula. E um pouquinho de raciocínio lógico também. Aí, o que acontece? No músculo, o que a gente tem no músculo? Que tem retículo endoplasmático liso. Então, a gente tem aqui que o retículo endoplasmático liso no músculo, guardem isso aí. Ele se chama retículo sarcoplasmático. No músculo, eu posso falar retículo endoplasmático liso, mas o professor pode dizer assim, e o retículo sarcoplasmático, qual é a função dele? Você sabe que retículo sarcoplasmático é o retículo endoplasmático liso, só que no músculo. Aí no músculo ele se chama retículo sarcoplasmático, certo? Qual é a função dele no músculo? Ele atua sobre o cálcio, armazenando e liberando cálcio. O cálcio é um dos íons importantes na hora de ocorrer eu estava falando para vocês, de ocorrer, para ocorrer a Contração muscular.
Isso. O cálcio é importante por causa disso. É porque alguém mandou uma pergunta aqui no WhatsApp que eu fiquei chocado. Eu tenho que responder 10 vezes a mesma coisa. Aí eu fico tão feliz. Aí vamos lá. Então, o que acontece? No estômago, o que o retículo endoplasmático liso faz? Não, porque essa porra está sendo gravada, Larissa. Não seja curioso, não. E depois o pessoal vai meter o pau em mim. Produção dos precursores de ácido clorídrico, tá? Então, quem vai garantir a produção dos precursores de ácido clorídrico no estômago vai ser o retículo endoplasmático liso, certo? Não tem problema. Não tem problema, Ricardo. Não tem problema, não. Vocês podem aparecer aí de vez em quando, não dá nada, certo? Pronto. Então, olha só. E é interessante que fique gravado as perguntas que vocês fazem. Perdão. Nós vamos partir para a próxima célula, ou seja, página 79. Vamos ver aqui. Pronto. Olha só que lindo. Uma das organelas que eu vou dizer para vocês que posso dizer que é minha organela favorita, para dizer assim. Então, olha, a briga para ser minha organela favorita aqui é uma briga de foice, porque eu gosto de retículo endoplasmático rugoso, eu gosto da mitocôndria, eu gosto do Golgi. Que organela que eu não gosto? Ah, tá. Eu já sei. Aquelas organelas não membranosas eu acho um saco. Mas vamos lá. Agora tudo é lindo. Então, das funções do retículo endoplasmático rugoso, o que a gente tem primeiro? Assim, primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: quando eu falar retículo endoplasmático rugoso, eu tenho que associar diretamente síntese de proteínas para exportação. O que significa isso? Significa que eu vou sintetizar proteínas para uso externo. Eu não vou fazer proteínas para uso interno. Tá? Então, quando eu falar síntese de proteínas para exportação, eu estou exportando, eu estou mandando para fora da célula. Então, eu vou produzir alguma coisa na célula e vou ter que tirar da célula porque ela vai ser usada em outro lugar. Então, isso é síntese de proteínas para exportação. Aqui, eu tenho que lembrar que existem duas exceções a essa regra. Duas exceções. O que significa isso? Que tem duas enzimas que não... uma é uma enzima e outra é uma proteína, que elas são para uso interno e quem produz é o retículo endoplasmático rugoso. Aprendam isso, só tem duas exceções, porque agora eu digo para vocês, todas as outras proteínas que forem para uso interno, elas vão ser produzidas pelo ribossoma livre. Ribossoma livre. Outra pergunta que o professor pode fazer, que é uma pergunta redundante, a síntese de proteína, você acabou de falar, você está lá todo inspirado, professor, o retículo endoplasmático rugoso sintetiza a proteína para exportação. Aí ele vai dizer assim, beleza, e o ribossoma aderido faz o quê? Rapaz, é a mesma pergunta, só que ele está dando volta, ele quer saber, ele quer te pegar numa armadilha, quer saber se você tem domínio de conteúdo. Então, existe diferença eu falar ribossoma aderido e retículo endoplasmático rugoso? Não, porque onde está ocorrendo a síntese de proteínas, que até tem uma das perguntas que é chave aí, que o professor pode fazer assim, sítio físico da onde ocorre a síntese de proteínas, a tua resposta automática tem que ser o quê? Tem que ser ribossoma. Eu falei ribossoma livre? Falei ribossoma aderido? Não, eu falei ribossoma. Porque quando ele falar sítio físico da síntese de proteínas, não importa se ele está aderido, não importa se ele está livre, acontece no ribossoma. Agora, se ele perguntar para mim, e uma proteína que é para exportação, professor, aí vai ser ribossoma aderido. Se é uma proteína para uso interno, professor,
a maior parte das proteínas de uso interno são sintetizadas pelo ribossoma livre. É assim que você responde. É assim que você evita a incomodação. E é assim que você evita dor de cabeça. Então, as duas exceções que a gente tem para a regra de síntese de proteínas para exportação, que é o reticulante plasmático rugoso, ele se mete nas proteínas de uso interno, no aporte das enzimas lisosomais. As enzimas lisosomais, elas carregam umas enzimas que se chamam hidrolases. Elas são, a capacidade delas é de ser fagocíticas, certo? Então, elas aportam enzimas lisosomais. A síntese de proteínas para a membrana plasmática também, todas as membranas, na membrana plasmática, a gente precisa de proteínas. A gente sabe que a gente tem proteínas integrais ou intrínsecas ou proteínas extrínsecas, que cada uma delas tem uma função específica na membrana plasmática. E depois que a gente falar de todas as organelas, eu vou falar sobre membrana plasmática também. Então, o que acontece? Por exemplo, assim, veja bem, quando a gente olha para aqui, né, quando a gente está olhando para o reticulante plasmático rugoso, a gente tem que saber que o aporte das enzimas lisossomais é dado pelo reticulante plasmático rugoso e a síntese das proteínas da membrana plasmática é dado pelo reticulante plasmático rugoso. E como eu falei, as proteínas integrais são aquelas que têm a função de ser transportadoras e as proteínas extrínsecas, aquelas que têm contato unicamente com o meio externo, elas vão ser receptoras, elas vão captar informações, vão passar sinais, elas podem sofrer estimulações hormonais. Então, pronto, essa é a diferença básica. E a gente tem que lembrar que o reticulante plasmático rugoso, ele é responsável por agregar os açúcares iniciais, certo? Então, maravilhoso. Agora a gente vai ver, acho que a página 80, nós estávamos na 79, agora 80. Então, agora a gente vai falar de uma organela bem bonita, para dizer de passagem. Então, vamos lá. O aparato de Golgi, ele é responsável quando a gente ouvir a palavra empaquetamento, a gente tem que entender que a gente está falando de Golgi, certo? Empaquetamento, a gente está falando de Golgi. Então, o que acontece? Coisas que a gente tem que ter bem presente. Então, tudo que tiver relacionado a vesículas ou aporte de membranas, a gente tem que lembrar que o Golgi está envolvido. Tem uma analogia que o pessoal faz que o aparato de Golgi é como se fosse a aduana da célula, porque tudo que entrar e tudo que sair vai acabar passando pelo Golgi, certo? Então, por isso que a gente fala que ele é a aduana da célula, ou seja, o Golgi é a aduana da célula, ou assim, falando a grosso modo, é responsável pelo empaquetamento. Sempre que tiver que aportar a membrana, da membrana, tem Golgi no meio, certo? Então, quais são essas membranas? Primeiro, quando eu tenho vesícula de transferência. Vesícula de transferência é aquela vesícula que eu tenho um ribossoma e era livre, agora ele ficou aderido, ele está pregado numa das paredes do reticulante plasmático rugoso. Ele está sintetizando a proteína dentro do reticulante plasmático rugoso. E quando essa proteína estiver perto de ficar pronta, vai ser mandada uma mensagem química para o Golgi, e o Golgi vai aportar uma membrana para poder empacotar, para poder ensamblar. Essa proteína ficou pronta. E aí, quando a proteína ingressa nessa membrana, essa vesícula ela vai transferir do reticulante plasmático rugoso para o Golgi, essa proteína, para poder dar o acabamento final para essa proteína ir embora, certo? Ou seja, esse é o processo da vesícula de transferência. A vesícula de secreção já é, uma vez que a proteína ela foi introduzida dentro do Golgi, ela vai sofrer as alterações necessárias e vai ser expulsada pela cara trans. Aqui, uma coisa bem importante que vocês têm que entender é o seguinte, ó, entra pela cara cis e sai pela cara trans. A cara cis é essa aí que vocês estão vendo bem, como se estivesse na frente do Golgi, tá? Vocês estão vendo ali, se vocês derem um zoom na imagem, vocês vão ver que está escrito vesícula para transporte.
ou seja, essa vesícula de transporte é a vesícula de transferência. E detalhe, essa cara cis, ela tem que estar sempre virada de frente para o retículo endoplasmático rugoso, porque ela vai receber as coisas que o retículo endoplasmático rugoso estiver produzindo, para poder passar por ela fazer o processo, os aportes finais e, por último, sair pela cara trans. E aí essa cara trans, se vocês verem, o nome disso aqui a gente chama que é dictiosomas, certo? Dictiosomas. Esses dictiosomas são formações saculares da cara trans, certo? São formações saculares da cara trans. Isso aqui é bem importante, certo? Então, uma vez que eu tenho isso bem marcado, bem definido, o que acontece? Aí vai acontecer o seguinte, ele sai pela cara trans e normalmente essa cara trans ela está virada, enquanto que a cara cis está dirigida para o retículo endoplasmático rugoso, a cara trans ela está virada na direção da membrana plasmática, porque como ela é uma parte que ela vai secretar alguma coisa que vai sair da célula, por isso que a gente fala, ó, ele estava entrou no Golgi pela vesícula de transferência e está saindo pela vesícula de secreção. Normalmente, uma célula que é produtora de proteína, a gente diz que ela é uma célula secretora de proteína, porque ela vai mandar muita proteína para fora, para o exterior. E aí a gente tem o seguinte, a próxima função é o aporte da membrana dos lisossomas primários. Então, só aqui a gente já tem... É interessante a gente ver que, por exemplo, para a formação do lisossoma, eu preciso de duas organelas. Eu preciso do retículo endoplasmático rugoso, que vai me aportar as enzimas lisossomales, e eu preciso do Golgi, que vai me aportar a membrana dos lisossomas primários, certo? Então, quem aporta a membrana dos lisossomas primários é o Golgi. Síntese de gangliose. Aí você vai dizer assim, Wilson, agora você está pegando pesado. Eu não sei o que é gangliose. Não se preocupe. E você precisa saber que gangliócito é uma membrana do sistema nervoso central. Se ele é uma membrana, e está falando síntese de gangliócitos, o que tu acha? Quem é que vai produzir o gangliócito? Vai ser o aparato de Golgi, sem dúvida nenhuma. Então, uma das coisas que o Golgi faz, eu sempre digo, eu falo de brincadeira assim, mas eu tive brincadeira que vocês não esquecem. Eu digo que o Golgi, ele se faz, mas ele dá no final, porque o Golgi é Q-doce. Então, pelo Golgi ser Q-doce, ele se faz, mas no final ele dá. Tá? E o que ele dá? Ele agrega o açúcar terminal, certo? A gente tem que lembrar que quem agrega o açúcar inicial é o retículo endoplasmático rugoso. Quem agrega o açúcar terminal é o Golgi, certo? O Golgi também está envolvido na secreção de proteínas, que eu acabei de mencionar, que a proteína que ela é produzida no retículo endoplasmático rugoso vai ser empacotada por uma vesícula de transferência, que vai levar para o Golgi. O Golgi vai entrar no Golgi através da cara cis. Entrando na cara cis, vai passar por todos os processos necessários dentro do Golgi e vai ser expelida essa substância através da cara trans. E aí, na cara trans, ela vai viajar até chegar à membrana plasmática pela vesícula de secreção. Então, por isso que a gente vai falar que o Golgi ele participa na secreção de proteínas. Outra importante função que o Golgi participa é na formação do acrosoma do espermatozoide. Tá? Então, o vulgo, cabeça do espermatozoide, ela é composta basicamente por aparato de Golgi. Certo? Então, isso aí é outra coisa que é bem importante. Vamos para a página 81. Bom, aqui é bem simples, né? A gente vai falar dos lisossomas. Lembre que a gente está falando de só organelas membranosas, certo? Nesse momento. Então, dentro das funções dos lisossomas, cabe ressaltar aqui que acontece? Essa membrana foi aportada por quem? Essa membrana do lisossoma foi aportada pelo Golgi. E as enzimas lisossomais foram aportadas pelo retículo endoplasmático rugoso, certo? Então, o lisossoma é uma combinação de duas organelas que se juntam para poder fazer outra organela, tá? Isso aqui é muito importante. Então, olha só, aqui também tem uma redundância
mas eu quero que vocês entendam e eu vou colocar dessa maneira, porque eu sei que assim vocês vão pegar mais rápido. Então, o que acontece? Quando a gente fala de gestão intracelular, a gente está falando que alguma coisa está sendo digerido dentro da célula, certo? Então, gestão intracelular. Gestão extracelular é algo que está vindo de fora da célula. Exemplo de digestão extracelular. Por exemplo, está chegando uma bactéria a gente está fazendo uma digestão extracelular. Se a gente tem que eliminar olha, se a gente vivesse baseado no governo da célula, acho que muitas pessoas não iam gostar, que a célula é bem autoritária. Acho que a ditadura chinesa ia ser fichinha para a ditadura da célula. Porque a célula é o seguinte, ó, quem não está produzindo de maneira óptima, de maneira eficiente, a célula induz a apoptose. Ou seja, tipo, a célula espera, o governo da célula espera que todas as células trabalhem numa eficiência de 95% para cima. Se alguma coisa começou a ter uma eficiência menor que isso, ela induz a apoptose, porque ela diz, você não está sendo eficiente, você não merece viver, vou te matar. E a célula se suicida. E uma vez que ela recebeu a ordem de morte celular programada, que é dada pela proteína P53, ela simplesmente se suicida, certo? Então, só para vocês terem uma ideia, então, esse é o governo da célula. Quando ela vê que tem alguém que não está trabalhando com eficiência, ela simplesmente manda a célula se suicidar. Né? Eu fico imaginando se a gente fizesse isso com servidores públicos, quantos iam ficar vivos. Mas, continuando aqui. Então, a digestão extracelular, né? Então, digestão extracelular, digestão intracelular. A digestão intracelular, o exemplo que a gente vai dar de digestão intracelular é a eliminação de organoides envelhecidos, certo? Então, tipo assim, as organelas são envelhecidas, por exemplo, uma organela ficou velha, está com eficiência baixa. Aí, o que faz o organismo? Ele pode induzir a apoptose ou ele pode dizer assim, vai lá, lisossoma, destrói essa porcaria aí que a gente vai fazer outra. Pronto, nós vamos trocar ele por outra célula mais nova. Pronto, é assim que funciona, certo? Eu digo que a ditadura da célula, ela é formidável do ponto de vista celular, né? Apoptose chama a eliminação de organelas envelhecidas, né? Não, na verdade, o que acontece? A apoptose é um processo celular na qual a gente vai fazer com que ocorra a morte celular programada. Eu estava falando de apoptose ali para vocês entenderem que, tipo assim, a célula tem dois mecanismos para poder eliminar alguma coisa que está envelhecida. Ou por apoptose, ou o lisossoma vai lá e digere aquela partícula. Ah, tá. Que é pela proteína P53 apoptose, né? Já A coloquei aqui. apoptose é pela proteína P53, isso mesmo, muito bem. Tá, eu já fiz um adendo aqui. Obrigado. É excelente. Isso aqui é uma coisa que eu já falei, mas eu vou colocar só para vocês terem essa imagem. A imagem, às vezes a gente pega as coisas mais pela imagem do que por qualquer outra coisa. Então, olha só, o que acontece aqui? Aqui a gente tem a descrição de como é que funciona a formação do lisossoma secundário. Então, o que acontece? Ali vocês apreciam que tem alguma coisa que está entrando na célula, né? Que vai ocorrer uma deformação da membrana plasmática, a membrana plasmática vai envolver essa estrutura, e isso a gente já vai chamar de vesícula digestiva. E aí, uma vez que entrou alguma coisa na célula, que a célula não sabe o que é, o que vai acontecer? O Golgi e o retículo endoplasmático rugoso se unem para formar o lisossoma primário. Então, esse lisossoma primário, ele tem aquelas enzimas ali para poder destruir, para hidrolisar substâncias. Então, o que ele vai fazer? Ele se funde a membrana dele com a membrana da vesícula digestiva e vai formar daí o lisossoma secundário. Por quê? Quando o lisossoma primário se une com a vesícula digestiva, o que ele vai fazer? Ele vai introduzir aquelas enzimas para poder digerir a partícula que entrou dentro da célula. Então, por isso que a gente chama. Então, o lisossoma secundário aparece quando a gente tem a fusão da vesícula digestiva mais o lisossoma primário, certo? Isso aqui é uma coisa que é bem simples, bem fácil e é muito perguntada, certo? Como é que se dá a formação do lisossoma secundário? É através
de uma partícula que ingressa na célula, é envolvida pela membrana plasmática. Isso a gente vai chamar de vesícula digestiva. Uma vez a vesícula digestiva ingressa na célula, ela é atacada pelo lisossoma primário, que vai fundir as suas membranas, ou seja, quando funde a membrana do lisossoma primário e da vesícula digestiva, a gente tem a aparição do lisossoma secundário. Vamos lá. Agora a gente vai falar o seguinte, a gente vai falar do peroxissoma, certo? Então, peroxissomas, eles são... primeira coisa que a gente tem que entender sobre os peroxissomas. Eles vão ter enzimas que se chamam peroxidases. Aí agora a primeira pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, as enzimas peroxidases são sintetizadas por quem? Bem simples. Para poder responder essa pergunta, eu tenho que pensar o seguinte, quem é responsável por sintetizar proteínas para uso interno? Proteína para uso interno, ribossoma livre. Logo, eu sei que vai ser ribossoma livre, certo? Jamais será retículo endoplasmático rugoso, que a gente sabe que o retículo endoplasmático rugoso, o papel dele é fazer proteínas para uso externo. E só tem duas exceções que o retículo endoplasmático rugoso vai fazer coisa para uso interno, só duas. E como eu já sei as duas, eu vou dizer, as duas é produzir as proteínas da membrana plasmática e a outra é sintetizar as enzimas lisossomales. Pronto, então se eu sei as duas, todas as outras proteínas que forem de uso interno, eu sei que vai ser sintetizado pelo ribossoma livre, certo? Pronto. Então, a gente tem o quê? Uma das funções é a destruição de radicais livres. A gente sabe que o radical livre é importante porque ele define basicamente o processo de envelhecimento celular e eles vão intervir na formação e decomposição da água oxigenada, certo? Além de participar da beta-oxidação dos ácidos graxos. Então, pronto. Esse é o nosso peroxissoma. Só um pouquinho, tem alguém aqui que mandou. Segura aí a gravação, Ricardo.